No episódio anterior, a ficha caiu pra muita gente. Teve gente que escreveu, a vida na média sufoca. Teve gente que disse, cara, eu me ocupo, mas eu não produzo. Parece que minha vida é só isso. Teve gente que simplesmente percebeu, abre aspas, a minha mente já tinha desistido e eu só não tinha notado isso antes. Se você sentiu esse soco no estômago de realidade, ou mesmo que você não tenha assistido a primeira parte, mas alguma coisa aí dentro de você diz que, sei lá, se você fosse um avião, é como se você estivesse voando muito mais baixo do que pode. Se esse é seu caso, esse episódio, ele é pra você, porque às vezes a gente precisa reconhecer que tá cansado, e não é por falta de esforço, ou até por excesso de esforço, mas sim por falta de direção. Parece que a gente está vivendo no piloto automático e, de novo, não por falta de capacidade, mas por falta de uma esperança real de que a vida pode ser diferente do que tem sido. Essa é a parte 2, para continuar abrindo seus olhos, sua mente, para mostrar que ela própria, a mente, às vezes ela desiste antes do seu corpo, mas que isso é muito mais perigoso do que parece, pois nem sempre isso vem disfarçado de derrota. Às vezes vem com cara de, tá tudo bem, é só assim. É assim que a vida acontece. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A segunda parte dos 7 sinais que a sua mente já desistiu e talvez você nem notou. Porque a verdade é que a vida na média, ela sufoca. Eu recusei ela e esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer o mesmo. Roda a vinheta. Eu sou Jerônimo Temer, coach profissional há mais de 12 anos. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Amor. No último episódio, eu trouxe evidência científica que a nossa mente cansa antes do corpo. Resumindo, a gente podia entregar mais, a gente podia ter melhores resultados, a gente podia estar além do que a gente está, mas a nossa mente ela já desistiu. E aí o que ela faz? Ela não permite que a gente faça o que tem que ser feito para alcançar os sonhos que a gente deseja ter na nossa vida. E eu trouxe, a gente separou 7 sinais. 3 foram no episódio 1, vou pedir pro meu time deixar no link aqui embaixo, na descrição, o link do episódio 1, pra quem quiser assistir o episódio 1. Vale a pena assistir o episódio 1. Pra mim vale muito, mas se você não assistiu o episódio 1, falar, não, cara, eu tô aqui dirigindo, tô ouvindo o podcast no rádio, tô correndo, no rádio, ó. É porque bota no carro, parece que é no rádio, né? Alguém mais aí é Cara, da época não se chama de rádio, não? Hoje, o que tem no carro? O que chama? O que toca a música Sei lá? lá, o que toca a música hoje no carro. Aquele... como é que é, Fábio? Me fala aí como é que é. Na nossa época, porque eu visualizei, né? Bota no rádio, né? A gente bota podcast no rádio e vai ouvindo. Se você estiver ouvindo no que hoje é o teu rádio aí no podcast, não precisa voltar. Continua assistindo aqui e depois você vai, o próximo episódio, você volta um pra assistir. Eles são completamente independentes, então você pode assistir o episódio 1, pode assistir o episódio 2, mas se assistir os dois, você completa a sua informação. Queria que você lembrasse que a gente tem 3 regras aqui. A regra 1 é curtir na chegada. Então eu já curto logo que cheguei. Por quê? Porque eu treino meu cérebro a olhar o bom das coisas. Cara, eu cheguei aqui nesse restaurante, o que ele tem de bom? Cara, eu cheguei aqui na casa da minha mãe, o que tem de legal aqui? Cara, tô conhecendo uma pessoa nova, o que ela tem de legal? Cara, eu vou ouvir esse podcast, curto, pra ver o que ele tem de legal. E se no final não gostar, descurte e tá tudo bem. E você sabe que no último podcast a gente falou, cara, já capricha, já chega curtindo. E muito Five caprichou e escreveu, já cheguei caprichando. Caprichando. Então, capricha, curte. Segunda regra, quando você ouvir uma frase que impacta você, que você falou, pô, cara, essa frase fez sentido pra mim, coloca nos comentários, mas não é esperar no final pra botar que mais impactou. Qualquer frase que você ouça, fala assim, nossa, essa foi pra mim. Nossa, essa é forte, bota nos comentários, porque você tá ajudando as outras pessoas ao lerem um comentário que, cara, essa frase aqui, pô, nossa, eu nem prestei atenção nela. Né? E a terceira regra é, você só pode encaminhar esse podcast pra uma pessoa, que é uma pessoa especial pra você, alguém que você lembra, às vezes um amigo, uma pessoa da tua família, um grupo, no máximo um grupo da família, né? Mas você pega esse link e manda pra uma pessoa, pelo WhatsApp, por onde você quiser. Quando, Jerônimo? Quando você fala assim, nossa, fulano merecia ou precisava ouvir isso. Aí você pega e manda. Você sabe que esse final de semana a gente estava no evento, no Convention dos Brazilianaires, e a gente encontrou, especialmente eu, porque eu fico na house, né? Então as pessoas vêm falar comigo. Você estava lá, deu palestra, eu encontrei vários Fives ao vivo. E uma delas falou assim, ó, eu sou uma Five que vim
porque uma pessoa, e ela falou o nome da pessoa na hora lá, me trouxe pra cá, né? Uau. Eu fui a Fai, foi a pessoa que ela escolheu mandar. Mandar, que E incrível tava lá, a gente isso, né? se encontrou E se você pessoalmente. for essa pessoa que alguém mandou pra você, você bota aqui embaixo. Eu cheguei aqui pelo Henrique, pelo Jurandir, pela Patrícia, Catarina, pela Catarina, Luciana. seja o nome que for. Então, Paty, vamos continuar na ideia de como que eu sei que a minha mente já desistiu, eu não percebi. E eu quero só deixar duas coisas claras. A gente não tá falando aqui, esse episódio não tem nenhuma finalidade médica. É óbvio que muitas vezes você tá sem energia e precisa fazer um check-up. Às vezes você tá com uma disfunção hormonal, às vezes tá precisando de vitamina B12, vitamina D, às vezes é um detalhe, ferro. E aí você vai procurar. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá, Jerônimo, não tenho mais força de sair da cama. Procura um profissional de saúde mental, que não é coaching nesse caso. Vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Começa por um clínico geral, se você quiser. Procura um profissional de saúde, especialmente mental. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquela pessoa que está funcional, está trabalhando, mas se arrasta. Aí ela vai acordar amanhã, vai sair da cama, mas vai se arrastar de novo. Aí vai sair depois de amanhã, vai sair da cama, vai pagar os boletos, vai viver a vida. Às vezes até vai num churrasco no final de semana, às vezes até ri, às vezes até acha legal, mas parece que a vida está... É que se ela se fosse uma corrida, parece que ela está correndo com 3 ferros amarrados. Sabe aquelas bolas de ferro de presidiário de filme? Parece que ela está correndo com 3 bolas, uma mochila de 40 quilos, né? E ela está tentando ir, ela está indo, mas está pesado. É disso. Alguns fives comentaram no último podcast, que a parte 1, falaram assim, gente, é isso. Eu me acostumei a sobreviver. É isso. Me vi nessa situação, né? Então, se você tá assim... Claramente é pra você esse episódio. Claramente. Então, se acostumar a sobreviver não é uma boa fala, é disso que a gente vai em busca. Jerônimo, eu tô num nível de sofrimento muito grande. Procura um profissional da área de saúde que não é um coach. O coach não vai te ajudar com isso. Então, beleza. Então, qual é o primeiro ponto, Paty? Primeiro ponto, eu vou direto ao assunto pra gente ser um podcast bem primeiro incisivo. Ponto, que é o quarto ponto que é o do quarto, primeiro. né? Porque no anterior tiveram 3, né? Então, primeiro dessa parte 2 vão ser 4, foram 3 nela. Então, eu vou falar os números, beleza? Quarto ponto. Ok. Somando com os 3 anteriores, eu quero falar daquela pessoa que vive cansada, mas não tá fazendo tanto assim. É aquela pessoa que fala assim, cara, porra, bicho, eu nem tô fazendo tanto assim, né? Tem gente que acorda, treina, vai pra academia, volta, faz o café da manhã, trabalha 12 horas por dia, chega em casa, lê um livro, faz um curso, chega de noite, toma um banho e fala, pô, hoje o dia eu cansei. Não, é a pessoa que meio que só acordou, fez o que tinha que fazer, mal feito, do jeito que deu. Mas cansou. Mas cansou. Nem fiz tanto, mas cansei. O cansaço mais perigoso, ele não vem do esforço. Ele vem da falta de propósito. Vamos falar sobre obra. Uai, Jerônimo, você acabou de falar que o cansaço mais perigoso... Mas eu quero falar de obra, você vai entender o que eu quero dizer. Lembra quando a gente fez uma obra na nossa casa? Claro. A famosa jaquê? Claro. Já que a gente vai mexer no banheiro, vamos mexer no nosso quarto? Já que vai mexer no nosso quarto... Mas já que é uma frase cara, cuidado com essa expressão. Já que a gente vai enviar. É caro pra tudo, né? Tem gente assim, já que eu tô no hotel, depois eu volto pra dieta, volto 10 quilos mais pesado. Já que eu tô fazendo uma reforminha aqui no meu quarto, deixa eu aproveitar. Eu acho que a obra, inclusive, sempre passa do orçamento, porque todo mundo diz que tem um orçamento... É o famoso já que. E aí, mas aí gastou não sei quanto a mais. Eu acho que é por causa desse termo. Rapaz, já que tá fazendo tudo isso, aí eu não vou trocar a janela? Não, eu vou trocar a janela. Isso. Então bora. Aí, já que trocou a janela, aí a porta tem que ser uma porta mais bonita, né? E por aí vai. E nesse já que, a gente reformou a casa toda. No já que é fazer uma obrinha no nosso quarto. Pra botar uma banheira. Uma banheira que era o meu sonho de vida, né? Uma banheira. Isso, meu sonho de vida. Botou apartamento abaixo. Abaixo. Era só fechar a porta do quarto, a gente dormia no quarto das crianças, ou na sala, ou no quarto de TV, mas a gente... Já que, posso falar o quanto que custou? Quanto? Posso falar? Pode. Já que custou 500 mil, de reforma. Meio milhão há uns 7, 8 anos atrás. Eu acho que hoje seria bem mais dinheiro, já que foi caro, né? Foram muitos clientes de coaching para esse jaque aí. E aí, dentro dessa linha lógica, o que aconteceu? A gente saiu de casa para fazer a reforma, a gente ficou meses fora de casa.
Era poeira, era tudo, tava difícil. E toda vez que a gente ia no apartamento, via aquele caos, você se sentia bem ou mal? Super feliz. Super feliz. Cara, olha isso, que apartamento massa. Nossa, derrubaram aquela parede ali. É isso. Mas quando deu um vazamentinho no corredor da nossa casa e a gente teve que quebrar assim a parede um pouquinho, deu aquela pouca poeira, durou uma semana. Incomoda muito mais. Incomodou mais ou menos do que os 6 meses de obra. Zero felicidade por incômodo. Por incômodo. Qual foi a diferença? Você tinha um propósito na obra maior, que era reformar a sua casa. E o vazamentinho era um pepino. Era um pepino para resolver. Transtorno na sua vida. Isso é mais importante que possa parecer, Five. Eu queria que você prestasse com bastante atenção nisso. Algumas pessoas passam a vida resolvendo pepinos que elas nem criaram para elas próprias, muitas vezes. E elas não têm propósito naquilo que elas estão fazendo. Então, veja, olha o pepinaço que foi botar o apartamento abaixo. E a gente amou aquela história. Foi pura alegria. Um propósito. Então, vou repetir a frase. Né? O cansaço mais perigoso não vem do esforço. Não deu um esforço danado fazer aquela obra? Deu. Ela vem da falta de propósito. Eu poderia substituir isso, e se você não escreveu nenhuma frase até agora, Five, eu acho que você deveria escrever essa. Né? E é como se eu dissesse assim, se tem um pra quê, você faz. Cara, muito verdade isso. E o exemplo que você deu trouxe trouxe um exemplo visual, assim, né? Pra que a gente entenda. Ficou incrível esse exemplo. Então, é isso. Então, quando você fala assim, caraca, bicho, né? Então, tem gente que trabalha 8 horas por dia e se arrasta. Tem gente que trabalha 12. Quando eu vejo meus alunos em coaching, eles se formam e eles falam assim, cara, eu vou começar a atender, mas eu tenho meu emprego principal. Então, ele vai trabalhar 8 horas por dia, aí vai atender. Eu tenho um cliente mesmo que atende 7, 8 e 9... 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10 da noite. Terça e quinta. Eles fazem 3 horários na terça, 3 na quinta. É o que dá. Cara, às vezes eles começaram o dia 7 da manhã, vão terminar 10 da noite. Sabe o que eles falam? Pô, que dia, atendi 3 clientes hoje, faturei sei lá quanto. É, assim então, mesmo. Por quê? Porque existe um propósito naquilo. Eu, quando tô fazendo um evento, é impressionante. Eu amo fazer um evento como aluna também. Sentar a bunda na cadeira, anotar, e eu sou boa aluna, né? Quando eu faço, eu sou boa aluna. Eu não gosto nem que ninguém converse comigo, porque eu quero nem uso meu tudo. caderno. Eu vou pegar, com todo evento que eu e a Paty fazemos junto, eu vou no caderninho da Paty, que é muito melhor que o meu. Eu tenho 1000 anotações, e eu nem anoto no caderno, eu anoto no celular. Então, quem me vê no celular no evento, sou eu anotando as coisas no evento, furiosamente, assim, eu amo fazer evento. Mas quando eu tô não fazendo evento como participante, mas sim fazendo como estrategista, realizando um evento, como a gente fez esse final de semana aqui em West Palm Beach, eu me canso muito menos. É impressionante. Voa, né? Você tá ali. Eu não vou dizer que eu não canso, tá? Mas eu só sinto lá no final do dia, porque eu tô em flow, absoluto flow, assim. Propósito, né? Propósito. Você não entra em flow se você não tiver propósito naquilo que você tá fazendo. E aí, Jerônimo, e como é que eu faço pra descobrir se eu sirvo pra ser um coach? Eu poderia dizer o seguinte, se você gosta de ajudar as pessoas, tem prazer de fazer diferença na vida das pessoas e gostaria de ser pago, é muito provável que você tenha um coach, uma coach aí dentro de você gritando. Eu vou deixar um link aqui para um treinamento que tem um preço simbólico, chama Destrave o Coach, que existe em você. Ele é um treinamento que não é só para você saber se coach é para você. Ele é um treinamento que vai mudar a sua vida durante o treinamento. Você vai ter técnicas, ferramentas para destravar a sua vida das pessoas perto de você e vai desenhar um plano concreto do zero a faturar 100 mil reais como coach. Então, a gente vai desenhar isso juntos lá. Então, tem um link aqui embaixo, o preço é simbólico para quem age rápido, quem deixa chegar perto do treinamento vai pagar caro. Mais caro. É isso. Então, esse é o quarto, Paty. Sensacional. Então, você vive cansado mesmo sem ter feito muito? É porque qual é o quarto sinal que a sua mente já desistiu? O sinal é esse. Falta propósito. Não, o sinal é que você vive cansado mesmo sem fazer muito. Né? Isso quer dizer o quê? Que você não está cansado do esforço, mas da falta de propósito. Como é que eu soluciono isso? Começando a ter propósito na tua vida. Né? Eu, Jerônimo, hoje trabalho muito mais do que eu trabalhava quando era advogado da União. Muito mais. E olha que eu trabalhava como advogado da União. Só que eu tenho muito menos cansaço do que eu tinha proporcionalmente quando era advogado da União. Impressionante. Muita diferença, é o nível de energia. Muita. Vontade de acordar, fazer as coisas. Vamos para a quinta forma. Como é que eu percebo que a minha mente já desistiu, mas o meu corpo não? Cara, eu acho que a quarta foi muito poderosa. Eu tô até pensando se a quinta, a sexta ou a sétima
vai ganhar alguma dessa quarta? Vai Será que ganhar vai? Então, a quinta, essa quinta que a gente vai falar agora, ela tem um duplo viés aqui, sabe, Paty? Ela, de um lado, ela é um sinal. Mas, de outro, ela é um destruidor de energia. Destruidor de energia. Por favor, fala pro Vou pai. explicar. Primeiro escritório nosso, da Fuideias, né, que era o IGT International Coach, nasceu como Fuideias, depois virou IGT, depois virou IGT, foi para os Estados Unidos, virou IGT International Coaching, né, uma empresa que a gente tem aluno em mais de 32 países hoje, talvez mais. Talvez mais. Tô falando hoje. 32, foi a última vez que eu tinha. Recontar. Tem que recontar. Mas por impecabilidade da palavra, em 32 países até agora, alunos em 32 países, e a gente trabalhava num prédio que era em Vila Velha, o escritório era uma salinha num prédio em Vila Velha. E, cara, eu olhava assim, eu tava olhando pra entrada do nosso prédio assim, e eu falei, cara, essa entrada é muito mais feia do que aquela do prédio do lado. Aí eu falei, rapaz, a entrada daquele prédio é muito mais bonita que a nossa. E eu falei, pô, cara, por que a gente não foi para aquele prédio muito mais bonito que o nosso, tal? Tava gravando vídeo com Dan Coutinho. Pensando isso. Na rua. A gente tava gravando na rua. E eu tava pensando naquilo. Falei, cara, pô, por que a gente não foi? De repente, caiu a ficha. Porque aquele prédio da direita que eu tava olhando, vai imaginando a cena na cabeça, Five. Eu tava na rua, fazendo gravações, e aí eu olhei o prédio da direita, era muito mais bonito que o nosso, que era o da esquerda, mas eu me dei conta que o prédio da direita, eu entrava por aquela rua. O da esquerda, que era o nosso, ali não era a entrada do prédio, era a garagem do prédio. Era por onde os carros entravam na garagem. A entrada oficial do prédio era pela outra parte. Então eu estava comparando o quê? A entrada principal do prédio da direita com os fundos do meu prédio. Aí eu falei, pô, não tem como competir. Comparação injusta, Jana, mas né? isso é óbvio, só que tem muita gente fazendo exatamente isso, comparando os bastidores da sua vida, os fundos da tua vida, com a frente bonitona do que as pessoas colocam na internet e nas redes sociais. O palco. O palco delas. Então, algumas pessoas, elas botam a foto, afinal de contas, a pessoa vai botar a foto de que momento? Da caganeira dela do dia, ou ela vai botar do jantar... Jantar em restaurante francês, R$280 a sobremesa. Aí depois dá uma caganeira dela, por causa daquela sobremesa. Ela vai postar a caganeira ou a foto do restaurante? A foto do restaurante. Do restaurante. Aí você fala assim, porra, caraca, bicho. Não é uma pessoa, Paty. Se a gente olhar ao nosso redor, a quantidade de famílias adoecidas, né? Eu vi dentro da igreja o cara fazendo post assim, pediu pra família aparecer, tipo, foto, pra quê? Domingo com a família na igreja, Deus em primeiro lugar. Acabou a foto, saiu postando e a família ficou para trás, dentro da igreja. Você tá de sacanagem comigo. E aí a gente olha lá e fala, pô, nem na igreja fui. Para ir na igreja assim é melhor nem ir mesmo. Né? Claro, talvez até seja melhor para ver se ele evolui. Mas o fato é, cara, a gente está comparando a foto da igreja no cara com a família sorrindo, bateu a foto. É assim, ó, como se tivesse um botão, né? Baixou o celular, desliga o sorriso. Acabou a a alegria. alegria. E você tá ali, porra, minha família não vai toda junta para a igreja, nem a dele. Porque eles não foram juntos, né? Oficialmente não foram juntos, né? Então, quando você olha para tudo isso, você fala assim, caraca, bicho, a vida dos outros tá muito melhor do que a minha. Então, o primeiro sinal que a tua mente já desistiu é quando você para de olhar para o teu próprio... O quinto sinal que a sua mente já desistiu, você para de olhar para o seu próprio jogo, para a sua própria vida, para aquilo que você vai acordar e vai melhorar na sua vida, se é que você tem algo para melhorar, mas não com base na vida dos outros, com base na sua própria vida. Então, qual é o ponto aqui, Jerônimo? O ponto é, quando a mente desiste, ela começa a usar os outros como regra para justificar a sua própria mediocridade. Então, eu pego uma régua que não é minha. É de um outro cara com uma outra história de vida, que eu nem sei se a história de vida do cara é verdadeiramente aquela. E eu uso aquilo para me achatar, esmagar, me maltratar, não sair do lugar, né? É isso. E aí eu não dou um passo porque aquele cara tá 50 na minha frente. E eu vou falar duas coisas sobre isso. Primeiro, você nem sabe se ele tá 50 na tua frente. Talvez financeiramente tá, mas tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro.
Aí você fala assim, cara, eu quero a vida daquele cara, mas você quer o pacote completo? Não, quero só o dinheiro. Então, peraí, me desculpe, parceiro, porque é difícil, você tem que pegar o pacote completo. Então, antes de se comparar com alguém, veja a vida dele nas 6 áreas essenciais da vida. Existem 6 áreas essenciais da vida. Então, você tem que olhar as 6 áreas essenciais daquela pessoa e falar assim, eu quero a vida desse cara. O que ele faz para ter a vida na área espiritual? Eu admiro a vida espiritual dele, admiro a vida pessoal dele, admiro. E a vida financeira também. E a vida profissional, porra, eu gosto. Né? Então, os relacionamentos dele também. E a saúde dele, porra, o cara treina, admirável. Cara, eu gostaria de ter uma vida parecida com a dele. Aí, beleza. Aí talvez ele seja quem? O seu mentor nessa jornada, né? Vai ser o seu coach profissional nessa jornada. Mas fora isso, você está se comparando com outro só para se achatar. Mas qual é o sinal, então, que a mente desistiu antes do corpo? É quando você para de olhar para você e começa a olhar para o lado de fora. Você para de olhar para você. E aí isso foi como eu falei, uma coisa alimenta a outra, que esse é o perigo. Você para de olhar para você porque você cansou, a mente já desistiu. Né? Porque quando ela não desiste, você tá olhando para você, pro ferro que você tá pegando. Cara, melhorei, aumentei, botei mais uma placa. Olha, estudei 1 hora hoje. Olha, tive meu primeiro cliente em coaching. E quem olha para dentro, cuida do que tá vendo, né? Você cuida do que tá vendo. Quem olha para fora, cuida do que tá vendo. Cuida da vida dos outros também. Né? É isso. Você deixa de olhar para si, de se preocupar com você, de ver o que você vai fazer. Tem uma frase de Jesus, que é meu maior mentor, eu escolhi ele como mentor, ele fala assim, por que você repara no cisco que está no olho do outro e não repara na trave que está no seu? Então, isso, por isso que eu estou te falando. Jesus não economizava a palavra, não, né, economizava. cara? Cisco para trave. E é muito verdade. E o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo 2 coisas, né? Ele está dizendo, a primeira que ele está dizendo é, cara, passa a olhar mais para a tua vida e para de criticar os outros. Mas, por outro lado, a gente também pode inferir dessa fala que é tipo, cara, tem tanta coisa para você olhar na sua vida que você olhar para o lado, você está perdendo tempo da sua própria evolução. Só que quando a mente cansa, você passa a não mais olhar. Cara, eu vejo pessoas que falam assim, não, mas fulano tá mais gordinho que eu. Fulano deve mais que eu. Tá com a nota pior que a minha. Fulano tá com a nota pior que a minha, né? Aí vem a sabedoria tá com colesterol pior que o meu. Aí vem a sabedoria milenar do chinelo da mamãe, que ela vira e fala, mas tá todo mundo assim? Aí a mamãe com chinelo na mão gritava o quê? Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Sabedoria milenar do chinelo havaiana, que não erra uma bunda à distância, né? Porque mãe, se pensa agora, mãe tem a mira, né? Acertar o chinelo havaiana à distância. Então, o que eu quero trazer para você? Eu quero que você entenda que é duplo caminho, é um caminho de mão dupla. Se de um lado você meio que desiste, a mente desiste, passa a olhar para o jogo do outro e não para o seu próprio, por outro lado, que esse é a pior notícia, que quanto mais você olha para o jogo do outro, mais ainda você começa a desistir. Então, primeiro, qual é o passo, Jerônimo? Parar de olhar para o lado e pensar assim, cara, o que eu posso fazer essa semana? É uma pergunta, né? Coach, ele não diz o que os outros têm que fazer. Aliás, deixa eu já te ensinar isso de uma vez por todas. Quando a pessoa fala assim, esses coaches que mandam eu acordar cedo, já não é coaching isso. Se alguém manda você acordar cedo, acabou de saber que não é coaching. Coaching é o oposto disso. Coaching é um profissional que usa técnicas em base de perguntas para ajudar a pessoa a descobrir o próprio caminho dela com base num método validado previamente, com ferramentas, muitas vezes validado pela ciência. Então é isso que é um coach. Então quando eu te pergunto, se eu te perguntasse, se fosse ser seu coach agora, eu te diria assim, cara, o que você pode exatamente ao final desse podcast começar a implantar na tua vida para olhar mais para você e menos para os outros? Por exemplo, cara, se tem gente que te faz mal nas redes sociais, cara, esse cara, aí você vê o cara, olha o carrão desse cara, mas está te fazendo bem ou mal? Mal, então para de seguir, cara. Para de seguir. Escolhe 10 pessoas que você parar de seguir que te fazem... Eles não te inspiram, eles te maltratam. Exibindo o lifestyle deles, eles te maltratam. E eu não estou dizendo que ele está fazendo por mal, não. Mas se ele te maltrata fazendo isso, para de seguir, cara. É tipo assim, né? Se a sua planta tá murcha, você não vai encher o seu vaso de água olhando para a planta da frente que está cheia d'água. Seu vaso vai continuar vazio. Né? Você tem que olhar para si, você tem que tomar as escolhas de quais janelas de fora que você fecha e qual, né? E virar o olhar para você mesmo ali.
Quando você... O não é um dos sims mais importantes que existem. Porque quando você diz não para algo lá fora, você pode dizer agora sim para algo dentro de você. Então, se você não botou nenhuma frase, Five, talvez essa impacte você, né? O não é um dos sims mais poderosos que você pode dizer para a pessoa mais certa, que é você próprio, né? Então, Jerônimo, para mim a pessoa mais certa é Deus, é Jesus. A lógica é exatamente a mesma. Um não pro que é errado é o melhor sim que você pode dar para Jesus, ou um dos melhores sims que você pode dar para ele. Um não para algo que você não faça sentido, um não para esse perfil da internet é não serve para mim. É um sim para você, porque é um perfil a menos que vai te maltratar, olhar. Essa minha amiga me faz mal, esse meu amigo me faz mal. Não para esse perfil. Você tem que escolher, né? Sua rede social. Né? E aí se você falar assim, mas eu não posso parar de seguir ela, tem uma funçãozinha no Instagram que você fala assim, não quero ver coisas dessa pessoa mais. Marca que não quer ver mais. E aí ninguém vai nem saber que você parou de seguir, vai só não ver mais. Perfeito. Pronto. Mas sabe qual é o pior? Olha que loucura que o mundo faz. Aquilo que nos... É igual dente. Sabe quando dá aquela dorzinha na gengiva, assim, aquele negocinho? A pessoa, ao invés de deixar ela quieta... Fica testando. Vai com a língua o tempo inteiro aí pra testar a dorzinha, né? Cara, isso é uma falha. A gente devia ter tido recall como ser humano. Porque eu acho que todo ser humano faz isso, né? Tem um negócio ali... Cara, sua língua vai o tempo todo ali naquilo que incomoda. Cantinho da unha, né? Fica passando o dedo. O tempo todo. Então, o que acontece? É mais fácil a pessoa parar naquilo que tá incomodando ela do que ela ir para aquilo que faz bem para ela. E olha, sabe qual é o perigo disso? Porque o algoritmo do Instagram vai entender que aquilo é o que você gosta e vai te exibir mais daquilo. E você vai entrando numa espiral descendente até sucumbir. E a rede social, ao invés de ser uma distração saudável de 30, 40 minutos no seu dia, vira um tormento de 3 horas. É verdade. É isso. É né? verdade. Então, essa foi o quinto sinal que mostra que a sua mente desistiu e teu corpo ainda não. Mas, de novo, o perigo disso que logo ali na esquina o teu corpo acaba desistindo. E antes da sexta, é claro que eu vou trazer os comentários do Five. E os comentários do Five dessa semana eu trouxe já da primeira parte, que foram os 7 sinais que sua mente já desistiu e você nem notou, parte 1. Eu trouxe o comentário da Lorena Carvalho, ela fala: Five silenciosa aqui, escuto sempre no Spotify, mas vim... Adoro quem vem do Spotify. Eu escuto sempre no Spotify, mas vim hoje aqui no YouTube falar: Jerônimo, esse início apenas em 1 minuto eu me identifiquei muito. Uau. Vamos mudar. PS, animada pra parte 2. Vamos, pô! Lorena, você tá aqui, né, Lorena? Você tá Tomara aqui, que né? sim, fala. Aliás, eu queria saber, quem ouviu a parte 1 antes, bota assim, antes. Quem vai ouvir depois, bota depois, porque aí a gente entende se o perfil de quem tá aqui primeiro foi ouvir a parte 1 e depois veio, ou bota nos comentários do YouTube, né? Antes ou depois. Só nós. A galera vai chegar nesse vídeo e vai falar assim, o que é esse negócio antes, depois? Inclusive antes, eu, né? Eu vou ter que descobrir o que foi que a gente falou. Até porque você vai esquecer, né? É claro. Então você bota antes, quer dizer, você assistiu a parte 1 antes. Ou depois, quer dizer que depois da parte 2 você vai voltar na 1. Perfeito. Comentário do Alex Jean Costa. Ele falou aqui: gente, que massa. Hoje compramos nosso primeiro apartamento em Minas Gerais. E eu falei para minha esposa exatamente a história do GT sobre o primeiro apartamento dele. Que a gente contou na primeira parte, né? Quando você foi comprar o seu primeiro apartamento. De como a gente tem que curtir a jornada e não a chegada. Esse podcast está pesado, mas essa passagem foi maravilhosa para mim. Sou CNC, sou Five das antigas, coraçãozinho. Show de bola. Parabéns pela compra do apartamento aí, Five. E o comentário da Renata Merlin, ela falou: já tinha caprichado, boa. Hoje, depois de anos, saí do Spotify e vim pro YouTube e curti logo de cara. E me senti orgulhosa quando você pediu pra ser honesta se já tivesse curtido, porque já tinha, né? Já curtido, tinha. caprichado. A frase, faço melhor com o que você tem hoje, me faz parar de dar desculpa e correr atrás dos meus sonhos. Sou Five Repeteco. Ouço o seu podcast várias vezes durante a semana. Five Repeteco, adorei essa. E agora minha filha de 13 anos também está se interessando. Que demais. Eu repito algumas frases enquanto converso com ela. E outro dia ela estava ouvindo o podcast e logo disse: você já falou essa frase do podcast. Ah, que massa. Bonitinha, Deixa eu né? dar uma dica para quem quer. Fala assim, cara, eu queria muito que meus filhos se interessassem por desenvolvimento pessoal, mas só querem mexer no TikTok. Eu preciso que você saiba 2 coisas. Primeira que você precisa saber.
palavras inspiram, mas é o exemplo que arrasta. Quanto tempo você passa olhando com a sua cara para o celular? Então você precisa olhar para isso, não tem para onde fugir. E a segunda dica é não queira vem que vocês vão gostar. Não vão. De primeiro, os moleques não vão gostar. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai dar o exemplo de começar a ouvir o podcast no carro, com eles no carro, mas não peça algo do tipo, presta atenção, olha o que ele tá... Não, só ouve. Porque aquilo vai entrando. Daqui a pouco ele ouve um negócio e fala assim, que legal isso aí, hein, pai? E ele tá ouvindo. Eu converso com a Paty no carro sobre questões financeiras, sobre mentalidade de finanças, sobre mentalidade profissional, com as crianças no carro. Mas eu não falo, vocês estão vendo isso? Não, perdeu todo o valor. Mas quando você conversa, daqui a pouco sai um negocinho do João, que ele ouviu com a gente, uma conversa nossa, daqui a pouco sai um negocinho da Carol, né? E assim as coisas vão se encaixando. Então, quer uma dica para ir devagarinho introduzindo? Faça mais você, que aquilo vai transbordar para as pessoas que estão próximas de você. Eu assumo que seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais estão próximos de você, logo então aquilo vai transbordar para eles. Então, para alcançar eles, primeiro precisa transbordar em você. Eu vou repetir isso. Para alcançar as pessoas que você ama, você primeiro precisa transbordar em você. Não adianta você ter 2 dedinhos de água no teu copo e querer que aquilo transborde para as pessoas ao redor. Não estou nem dizendo que é o caso da Five, eu estou dizendo isso para todo mundo. E a frase desse podcast foi da Débora Oliver, dela e de muitas pessoas que trouxeram se ocupar não é produzir. Essa frase ela é muito impactante. Ela está no livro, trouxe né? esse alerta, né? Ela é a base de uma das regras do livro Produtividade para Quem Quer Tempo e ela é surrealmente real. As pessoas passam uma vida se ocupando e quando chegam no final dela falam, cara, não produzi nada. Produzi uma aposentadoria que não paga o plano de saúde se eu quiser ter plano de saúde. Né? Então, a gente precisa entender que Passei a vida me ocupando, né? Passei a vida me ocupando, mas eu trabalhei a vida inteira. Então, mas você tinha um plano claro? Você sabia para onde você estava indo? Você tinha um projeto claro de vida? Eu vou ter um... Né, nossos coaches, muitas vezes, eles entram para o mundo do coaching, não é nem para viver de coaching, para ter uma segunda fonte de renda. A gente precisa entender hoje que na modernidade do mundo, você precisa ter uma segunda fonte de renda. E se vier uma nova pandemia? Na pandemia, os meus alunos, eu fiz uma pesquisa, vocês aumentaram ou baixaram o volume? Aumentaram. Né? Por quê? Porque as pessoas procuram saídas para a situação delas. Né? Então, você precisa ter uma segunda fonte de renda, porque e elas precisam não ser do mesmo saquinho. Né? Então, é isso. Então, se você minimamente de novo fala, cara, beleza, João, me convenceu, eu quero saber mais disso. Destrave o coach que existe em você, o link está na descrição. E esses foram os comentários. Vamos para a sexta? Vamos. A sexta é um sinal de que a sua mente já desistiu. E ela é muito doido, porque ela tem a ver com a última. Você não sabia e ela tem a ver com a última. Você não sabe quais são as 6? Eu te falei 7? Não falou. A sexta, ela tem a ver com se ocupar e não produzir. Que é de novo, mas de uma outra visão. Qual é um sinal que se você não desistir, se a sua mente não desistiu, vai desistir já já. Você passa a procrastinar o que importa e focar naquilo que é o feijão com arroz do piloto automático. Vou dar um exemplo. Né? Às vezes a pessoa fala assim, cara, passei o dia aqui respondendo mensagem. Ela não ficou no Instagram, não. No TikTok, não. No Shorts do YouTube, não. Ela ficou ali aonde? Resolvendo coisa do celular, pagando conta, vendo coisa, falando com um amigo, organizando churrasco. Ela fica ali envolvida com aquilo, pagando conta, fazendo coisa, respondendo e-mail da empresa, falando com o chefe, não sei o quê, mas aquilo que realmente importa, ela acaba procrastinando. Então, vamos dizer, ela decidiu que vai fazer um curso. Ela fala, rapaz, mas tem que fazer um negócio da compra de casa, tem que organizar a gaveta, tem que arrumar o armário que ela nunca arrumou nos últimos 3 anos. Então, ela a mente vai escolhendo as coisas de se ocupar e não de produzir. Né? A mente escolhe o que é mais rápido, que traz uma microdopamina. E outra coisa, na hora que ela fala assim, cara, eu vou sentar... É um sintoma clássico. Vou trabalhar. Vou estudar o meu curso. O curso que eu comprei, o livro que eu comprei, vou aprender mais sobre isso. Aí, na hora que ela senta, ela meio que no piloto automático, ela pega o celular dela e vai dar uma
discreta e inofensiva olhadinha na rede social, porque ela adia aquilo, seja para algo inútil, mas seja para algo útil também. Às vezes ela vai arrumar a gaveta, às vezes ela vai resolver o problema do carro, bem naquela hora. Né? Ela não tinha programado para ir hoje, mas ela resolve hoje bem na hora que tem que resolver o que importa. O sistema desvia do que é importante. Né? É isso. A mente desistente, ela não foge do esforço, ela foge do que realmente vai mudar a vida dela. E olha que louco, o que ela mais... E five, se você não botou nenhuma five, ó, se você não botou nenhuma frase até agora, a mente desistente, ela não foge do esforço. Eu sei que tem gente ouvindo esse podcast que não recusa trabalho, que não faz corpo mole. Ela não recusa o esforço, ela recusa a produtividade, as atividades de produção que vão levar ela para a vida que ela deseja ter. Então ela passa, e depois sabe o que é o pior? Ela vai chegar no final da vida dela e vai culpar os outros, porque viveu a vida servindo todo mundo e nunca olhou para ela própria. Então ela passa a vida assim, ela não evolui, ela se cansa, a mente cansa e ela no final ainda culpa as outras pessoas. Dediquei a minha vida a ajudar os outros, olha aí, não serviu para nada. Eu diria com muita força, eu queria que você ouvisse amor no que eu vou te falar. Você pode passar uma vida ajudando os outros e servir para muito, desde que ela tenha uma razão de ser, existe um propósito, existe uma direção. Eu gosto muito de ver a vida, Paty, como se fosse uma tampa do quebra-cabeça, né? Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, a gente pega a tampa do quebra-cabeça, né? Imagina que isso aqui é a tampa do quebra-cabeça que a gente vai montar, né? Aí eu vou pegar o quê? Pecinhas. Se eu achei uma pecinha verde, ela serve para o nosso quebra-cabeça? Dessa aí, não. Dessa aqui, não. Então, eu não pego aquela pecinha verde. Aí, eu vou procurar o quê? Uma que seja uma letrinha branca, A, uma letrinha vermelha. V, carinha do Jerônimo, alguma coisa assim. Porque se eu sei qual é a fotografia do quebra-cabeça que eu quero montar para a minha vida, eu consigo pegar as peças certas. Do contrário, eu vou passar a vida pegando qualquer peça e depois eu vou olhar aquele monte de peça. Não vai montar nada. 70 anos pegando um monte de peça e falar assim, caraca, bicho, essas peças que eu passei a vida pegando não monta nada. E aí, Jerônimo, minha vida acabou? Não, é só você falar assim, cara, beleza, deixa eu começar a pegar as peças certas agora. E como eu faço para pegar as peças certas, Paty? Não tem como você pegar as peças certas se primeiro você não definir qual é a tampa do quebra-cabeça da sua vida. E aí, quando você define, agora sim, você vai acordar para pegar as peças certas para montar o quebra-cabeça da sua vida. E eu acho que é isso que faz muita gente se ocupar também. Eu acho que duas coisas. Eu acho que as pessoas se ocupam muito porque elas não sabem para onde que elas estão indo, elas não escolheram, que nem é o tema do nosso podcast, né? Mas é uma das razões. E a segunda é essa que você falou, a mente cansada sabe para onde vai, mas não quer enfrentar aquilo ali, né? Te leva para distrações, nem que seja de produção de ocupação. E é um contrassenso absurdo, porque a pessoa, não é que ela fala assim, eu vou enrolar. Não. E ela depois fala assim, caraca, bicho, mais um dia que eu falei que ia fazer e não fiz. Eu ouço essas frases dos meus alunos, dos meus clientes em coaching, né, com frequência, cara. Quando eles chegam para mim por isso, com sofrimento. Cara, eu falei que eu ia fazer e não fiz. Simplesmente assim, né? E eu vou pra sétima agora, tá? Sete e última agora. Chegamos na última. Cara, essa talvez seja... Eu podia ter dito isso no começo, seria um baita clickbait, as pessoas permaneceriam até o final, mas você que chegou até o final tá de parabéns mesmo sem eu ter dito o que eu vou falar agora. Pra mim, ela é a que talvez mais mate os seus sonhos. É a que mais te impede de recusar a vida na média, porque a vida na média sufoca, né? É simples assim, ó. Esperar pelo momento certo é a desculpa mais sofisticada da mente desistente. Olha. Eu vou repetir para você. Esperar o momento certo é a desculpa mais sofisticada de uma mente desistente. Cara, você trouxe uma verdade assim. E a gente poderia olhar isso pelo olhar do Napoleão Hill, por exemplo. Napoleão Hill diz que a hesitação é uma das armas mais poderosas do fracasso. Então, as pessoas que hesitam, elas tendem a fracassar, porque é assim que o fracasso se instala na vida das pessoas, é através da hesitação. Eu poderia dizer que a minha história de vida, se eu tivesse hesitado em alguns momentos chaves dela, eu não estaria hoje aqui gravando um podcast, cara, muito morando verdade, nos Estados Unidos. Muito verdade, você é o cara que vai. Você decide e vai. Não importa, não existe o momento certo. Você é muita representação disso. Eu acho que se a gente falasse assim, que o já que é a frase que encarece a tua obra, né? O agora não.
Ainda não. Será Depois que? eu faço. Tem o já que e o será que. Não, eu vou fazer, mas não é agora. Não, eu vou fazer, mas ainda não. Eu vou fazer, mas ano que vem, na próxima vez, ainda não. É hesitação. E de hesitação em hesitação, as oportunidades vão passando, a vida vai passando e a mediocridade vai se instalando, né? Porque a vida na média, ela sufoca. É o lema do nosso podcast quando ele começa, né? A vida na média, ela sufoca e as oportunidades de sair dela, a pessoa acaba hesitando. Ah, mas eu não tenho certeza de todos os elementos sobre isso. Nunca vai ter. Você acha que o cara que fundou a Starbucks, ele sabia que ele ia criar a maior rede de café? Ele comprou uma lojinha que vendia grão de café e máquina de café expresso e começou a servir café ali. Se você perguntar pra ele, cara, você sabia que você ia criar a maior rede de lojas do mundo de Starbucks? Ele duvido que ele saberia. Nunca existe a certeza. Não Nunca existe a certeza. Existe a ideia e o fazer, colocar ela em prática, né? E você não sabe aonde vai dar. Jerônimo, quer dizer então que lá quando você começou a viver de coach, você não sabia que ia morar nos Estados Unidos? Não! De forma transparente, não. Eu sabia que eu não aguentava mais a minha vida que eu tinha antes. Eu sabia que eu queria recusar a mediocridade. Eu sabia que eu estava sufocado com a vida na média, que eu não era feliz com o que eu fazia. Quando eu descobri o coach, falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ajudar as pessoas a serem melhores e ser bem remunerado por isso. Aí qual foi a minha primeira meta? Ter cliente pagante. Eu queria ganhar dinheiro com aquilo. Eu lembro da minha primeira cliente que pagou R$1.000 num processo de coach comigo. Você ficou muito feliz, cara. Você ficou muito mais feliz com aquele 1.000 do que com os outros 21 mil que eu ganhava como advogado da União. Então aquela foi a minha primeira. Segunda meta, lotar minha agenda. Terceira meta, fazer dinheiro suficiente que pagasse o mesmo que eu ganhava como advogado da União. Quarta, aí vão vindo as próximas metas. Mas o fato é, as pessoas querem ter todos os sinais verdes para andar o primeiro. O sinal verde primeiro andou, apareceu, anda. Lá na frente, aquele vermelho ou vai abrir ou você vai achar um outro caminho se ele não abrir. Então, qual é a sétima forma? Você sente que está sempre esperando alguma coisa. Não é ainda. Agora não. Talvez não seja isso. Às vezes vem disfarçado de decisão com espera. Tipo assim, não, eu vou fazer, mas não é agora. É isso. Jerônimo, e a pessoa que está sempre começando e nunca acabando? Aí não é o problema da mente, que a mente não desistiu. Ele só não tem método adequado para realizar aquilo que ele se compromete. Né? Existe um perfil de pessoas, existem 4 perfis prioritários das pessoas. Tem um perfil, a gente ensina isso na formação em coaching. Aliás, a gente fala disso dentro do Destrave Coach que existe você. Tem um perfil dos 4 principais que ele é muito bom em começar e é péssimo em acabar. Tem um perfil que é ótimo em realizar, mas pega o trator, passa por cima de todo mundo. Tem um perfil que precisa muito saber o começo, o meio e o fim. Mas calma, se existisse uma palavra para esse perfil, seria calma. Né? Tem um perfil que vai no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Né? E o que é muito bom em alguns aspectos, mas tem muitos pontos de sombra que eles não veem. A gente vai trabalhar isso no Destrave Coach que existe em você. Clica no link, se inscreve para o próximo Destrave. Esse foi o podcast Sai da Média, parte 2, sobre os 7 sinais que a sua mente já desistiu e o seu corpo ainda não, mas ele vai desistir logo ali na frente. Eu vejo você por aí, de preferência no Destrave Coach que existe em você, ou no próximo podcast. E vamos!